Porque Deus quer você, meu irmão. Deus quer você, minha irmã. Por quê, pastor? Que Deus quer eu? Porque você tem um grande valor para Ele. Você vale muito para Ele. Você vale a vida do Filho dEle. Por isso Deus quer você. Deus nos tem dado graça, tem revelado a sua palavra, tem ministrado no nosso espírito. E eu sei que a palavra, ela tem um poder tremendo, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz. E quando você recebe a palavra e receba no teu coração, isso faz toda a diferença na sua vida. Gostaria que você abrisse seu coração nessa noite para aquilo que estarei ministrando aqui, algo que o Senhor ministrou primeiro no meu espírito, no meu coração. E eu quero que você receba também, que você seja impactado por essa mensagem, como eu fui impactado também. Eu quero falar nessa noite sobre o poder da meditação. O poder da meditação. Esse é o tema dessa mensagem nesta noite. E que você receba no teu espírito, em nome de Jesus. O texto está em Josué, no capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: e não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Palavra do Senhor falando com Josué. E Deus fala conosco através da sua palavra, porque a palavra do Senhor ontem, hoje e será eternamente. E o texto diz assim: o Senhor, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Queridos, quando você olha para essa palavra, eu sei que é bem conhecido, mas eu sempre tenho ensinado, não adianta você conhecer a palavra de Deus e você não aplicar a palavra do Senhor. Você não viver a palavra do Senhor. Então meditar significa pensar sobre algo. Quando estou meditando, estou pensando sobre algo. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso de forma negativa. Quando ela está com um problema, com a situação, uma adversidade, uma oposição, ela fica ali remoendo aquele problema, remoendo aquela dificuldade, remoendo aquela situação de uma forma negativa. Ela fica meditando de uma forma negativa, e não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós pensamos na palavra dEle, meditamos na sua palavra, porque na palavra do Senhor nós teremos a resposta para todas as coisas. Infelizmente a maioria das pessoas às vezes fica a noite toda, levanta de madrugada, está passando por uma situação, ela fica meditando de uma forma negativa. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Que você viva preocupado. Nós não devemos nos preocupar, diz a palavra do Senhor. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Deus não quer que você ande com o coração cheio de ansiedade, preocupações. Mas a Bíblia diz que as nossas petições devem ser conhecidas diante do Senhor, né? Todas as nossas petições, as nossas orações, a nossa súplica. Então significa que eu e você precisamos aprender. Se você ainda não faz isso, é muito importante. Se Deus está falando para nós, é para que isso fará toda a diferença nas nossas vidas, no nosso ministério. Significa confessar, falar, verbalizar a palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Davi era um homem que ele meditava na palavra de Deus. Ele meditava nas coisas que o Senhor falava. Ele meditava nos testemunhos que ele ouvia.
Nós precisamos também aprender a meditar nos testemunhos que nós vemos na palavra de Deus. Olha o que está escrito no Salmo 119, 97. Salmo 119, 97 diz assim: ó, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. O teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Davi, ele tinha consciência, ele dizia: eu medito na tua palavra todos os dias. E por isso ele tinha a convicção que o conhecimento que ele tinha era muito maior que os mestres, muito maior que os seus inimigos. Veja o poder da meditação. Ele diz: porque eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Quando você olha para um texto, para uma passagem, para uma frase, para um versículo da palavra do Senhor, e você pega esse texto, pega esse versículo, e você começa a meditar em cima dele, trazendo existência, visualizando esse texto, meditando nesse texto, isso fará toda a diferença na minha vida. Isso fará com que você cresça, você tenha sabedoria, resposta, direção, orientação, visão, discernimento. É isso que acontece com as nossas vidas. Isto aqui é poderoso para todos nós, irmãos. Davi era um homem que meditava. Ele era um homem que meditava. O texto diz assim, que ele meditava todo momento, todos os dias. E por isso ele percebia a diferença dos mestres, dos homens sábios na época. Ele transcendia tudo aquilo que aqueles mestres tinham conhecimento. Por quê? Porque ele meditava na palavra, ele meditava nos grandes feitos que ele ouvia da parte de Deus. Isso faz com que nós possamos crescer cada dia mais. Esse texto é para mim e para você, que quando eu e você entendemos esse texto aqui, e eu posso dizer, por exemplo, aqui em Josué 1:8, eu posso dizer assim: Isaor, e você pode falar o seu nome: Isaor, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, Isaor, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você coloca isso para você, usando o teu nome, você declarando isso sobre a sua vida, isso vai fazer toda a diferença. Você vai verbalizando e tomando posse. Querido, lembre-se disso. Você não precisa cumprir nada, porque Jesus já fez todas as coisas. Tudo que eu e você precisamos é receber. Às vezes você quer: eu vou conquistar, mas eu vou pagar um preço, eu vou para o sacrifício, vou me mutilar. Não, você não precisa cumprir nada. Tudo que você precisa é receber aquilo que Jesus já fez por nós. Entenda essas coisas. Deus nunca te pediu algo para você se livrar de algo. Ele quer que você receba as promessas dele, que você receba. Porque quando tem alguma coisa nas nossas vidas que entristece o Espírito Santo, o Senhor, com muito amor, com muito carinho pelas nossas vidas, Ele vai fazendo com que nós renunciamos, deixamos essas coisas. É assim o agir de Deus. O que Deus quer é que eu e você recebemos a palavra dEle. Se você recebe, por exemplo, a cura, eu recebo a cura, eu tomo posse daquilo que Jesus já fez, do meu direito. Quando aquilo que você recebe sobre a cura tem que ir embora, em nome de Jesus. Todas as vezes a nossa posição diante de Deus é sempre receber, porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada. É o Espírito Santo de Deus. Então esse livro aqui é poderoso para te livrar de qualquer coisa em sua vida. Isso não é bom quando você entende que através da palavra de Deus, o Senhor é poderoso para nos livrar de qualquer coisa nas nossas vidas. Eu tenho aprendido essas coisas na minha vida durante minha caminhada, como Deus tem se manifestado, como Deus tem operado.
Lembre que é só você receber. Por quê? Só você recebe, aquilo que você recebe dentro de você, é aquilo que vai se manifestar ao seu redor. Então tudo aquilo que eu recebo da parte de Deus dentro do meu coração, daquilo que está dentro do meu coração, isso vai se manifestar para o lado de fora. Deus nunca vai dar coisa que você não crê. Se você não crer, não tem como Deus te dar. Então tudo aquilo que você recebe, que aquilo que vem dentro de mim, dentro de você, automaticamente vai se manifestar ao nosso redor, do lado de fora. Você precisa entender isso, que aquilo que você crer, aquilo você vai receber. Essa é a lei da palavra do Senhor. Ele diz, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, ele diz, todas as coisas são possíveis. Porque nós precisamos meditar? Porque nós entramos no reino do pensamento. Quando nós conhecemos Jesus, nós tínhamos um pensamento mundano, e nós vivíamos no reino do pensamento mundano. Só que agora nós precisamos crer, entrar no reino espiritual. E nós sabemos que o reino de Deus habita dentro de nós. Antes nós tínhamos pensamentos humanos, outros tinham um pensamento mundano. Agora nós precisamos entrar no reino de Deus e desfrutarmos. Quando nós meditamos, Deus começa a trazer uma expressão, uma imagem daquilo que eu vejo. Deus começa a mostrar alguma coisa para nós. Quando você começa a meditar alguma coisa, automaticamente o Espírito Santo, ele vai começar a trazer uma imagem, uma visão no teu espírito. E Deus vai forjando algo dentro de mim, dentro de você. Eu estou dizendo que é uma forma que você vai receber de Deus, daquilo que você começar a meditar. Por isso é importante nós gastarmos tempo meditando. Olha o que Deus disse. Deus tem coisas grandiosas, maravilhosas para nós. Quando você olha para a palavra de Deus, você começa a ver as promessas de Deus. E você crê nessas promessas que Deus tem falado para você? Quando o povo estava no deserto, Deus sempre estava sinalizando que esse povo entraria na terra prometida, a terra que manava leite e mel. O livro de Deuteronômio é um livro de repetições. Então quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, Deus começa a usar Moisés repetindo todas as promessas que o Senhor vinha falando dos anos e séculos passados. O Senhor começa, e quando você olha, você sabia que Deus tem casas, e Deus quer que você mora em casas grandes? Você sabia disso? Que Deus não quer que você more em casa pequena. Deus quer que você more em casa grande. Olha o que está aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, 10 e 11, diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra com juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste. O Senhor diz, olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão ter cidade grande que vocês não edificassem. Ora o 11, e casa cheia de todo bem, os quais tu não encheste, e os poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tudo não plantaste, quando comeres e te fartares. Guarda-te, que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Temerás o Senhor teu Deus e o servirá, pelo seu nome jurarás. O Senhor diz, olha, eu tenho casas grandes para vocês, eu tenho cidade edificada para vocês. Vocês não precisam cavar poço. Não, você tem que cavar poços. Enquanto eu não cavar poço, você não consegue. Não, ele diz que os poços já foram cavados. Ele diz assim, olha, tem vinhas, olivais, tudo que vocês não precisam plantar. Tudo que vocês chegarem lá, vocês vão comer, e vocês vão se fartar. De tudo que eu já dei, já provi para vocês. Era isso que Deus está dizendo. Ele diz assim, eu tenho tudo isso para vocês.
Vocês precisam de casas grandes. Querido, quando você olha as casas que Deus estava falando, quem que morava ali? Era gigante. Os gigantes que construíram, edificaram a cidade. Os gigantes que construíram as suas casas. Você imagina um gigante cerca de 3 metros de altura. Você entrando na casa, o texto diz ali, que o Senhor está dizendo, as casas já estão todas edificadas, toda mobiliada, tudo certo, tem piscina, tem banheiro, tem pomar, tem tudo o que você poderia imaginar, está tudo pronto. Você imaginou você chegar na casa de um gigante, como seria a sala do gigante? Como seria a banheira do gigante? Como que seria os quartos do gigante? Como que seria? Tudo grande. Agora eu pergunto para você, imagina se esse gigante chegasse na tua casa e fosse usar o teu banheiro. Ele se sentiria confortável ali? Tudo grande. Era isso que Deus está falando. Olha, eu já dei as casas, está tudo mobiliadas, estão cheias. Vocês vão chegar lá e morar em casas grandes. Vocês vão morar em mansões. Vocês vão comer do melhor. Tudo, vocês não precisam fazer nada. Mas para que eles pudessem desfrutar, eles precisavam querer meditar, confiar, crer naquilo que o Senhor estava falando para eles. Porque eles viviam em tenda, durante 40 anos no deserto, vivendo em tenda. E agora o Senhor diz, eu tenho casa grande para vocês. Eu tenho casa, era casa, cidade grande, edificada. Vocês não precisam fazer nada. Vocês não precisam plantar. Vocês só têm que comer e colher. Por isso que eu tenho declarado essas verdades sobre as suas vidas. Eu tenho declarado que eu e você somos centro de distribuições ambulante. Isso está dentro de nós. É isso que o Senhor quer que nós estejamos pensando, estejamos meditando nessas coisas. Por quê? Porque o reino de Deus habita dentro de nós. Dentro de nós há um poder de cura, de libertação, de abundância, de abastança, de multiplicação, que eu e você precisamos. E quando você medita, você consegue entender. Quando você medita, você começa a ter a expressão. Quando você medita, você começa a ter a visão. Porque nós somos suprimento ambulante. Deus se manifesta através de cada um de nós. Quando os espias voltaram, eles trouxeram o relatório. Ele diz, realmente a terra é boa, a terra é maravilhosa. Trouxeram ali as frutas, lá o cacho de uva grande, 2 homens carregando. E era tudo é tudo do gigante, mas aquilo Deus deu para eles. Aquilo que o Senhor diz, eu prometi a Abraão, eu prometi a Jacó, eu prometi a Isaac. É isso que Deus disse para vocês. Vocês vão habitar em cidade grande, em casas grandes, alvoredos grandes, tudo isso é vosso, diz a palavra do Senhor. Queridos, continue me amando, mas é isso que Deus está falando, e nós precisamos entender. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, é Deus está dizendo que tudo é vosso. A Bíblia diz que você deve correr, prosperadamente, que você deve correr, que a tua alma, ela tem que ser próspera. É isso que a Bíblia está dizendo. Tudo que vocês fizerem. O povo hebreu estava indo para a terra do gigante. Eles tinham a cidade toda edificada, eles tinham a casa toda mobiliada, toda preparada, mas era casa de gigante. Eles iam morar, piscina grande, tudo grande. Era isso que Deus está falando para eles. Vocês não precisam fazer nada. Pense como você moraria num lugar desse. Se a casa era tão grande. O que Deus está falando comigo e com você? É para que você possa meditar, crendo nisso. Isso vai materializar na sua vida. Isso está dentro de cada um de nós. O que Deus tem para você, gigante, ele precisa de espaço. É isso que Deus está dizendo.
Você pode até rir de mim. Você pode até pensar coisas agora. Só que estou falando a verdade para vocês. Eu estou ensinando a verdade para vocês. Eu estou dizendo aqui que a palavra do Senhor diz que a verdade, ela nos liberta. Eu quero que você seja liberto de tudo aquilo, talvez uma mente mundana ainda que você tenha. Talvez você haja ainda como humanista. Mas Deus quer que você haja como filho dele, que você entenda esses princípios na sua vida, porque Deus quer mudar a sua história através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Tudo que você precisa é receber. Olha que está no Salmo 105, 44. O que diz aqui? Deu-lhes as terras das nações, e eles herdarão o fruto do trabalho dos povos. O salmista já estava dizendo, olha, deu-lhes, a palavra deu-lhes. Querido, eu estou lhe dando um trabalho, uma sugestão, uma graça de Deus para que você comece a meditar na palavra do Senhor. Se você meditar, o Espírito Santo, ele vai pintar imagem no teu coração. Ele vai começar a trazer luz no teu espírito, de uma forma tão grandiosa, tão tremenda. E além daquilo que você pensa, imagina, isso que o Senhor está falando conosco. Por isso que eu estou falando da importância de nós meditarmos. Você sabia que o diabo quer perseguir a tua alma? Ele não quer que você desfrute disso. Ele não quer que você creia nisso. Ele não quer que você viva nisso. Ele não quer que você viva em lugar maravilhosos, grandioso. Ele não quer que você coma o melhor dessa terra. Porque por isso ele procura intervir na natureza. Amados, sempre eu tenho visto, muitas vezes se levanta vendavais, tempestade, eu simplesmente estendo a mão e repreendo. E eu tenho visto Deus cessar na hora, porque nem todos os ventos, nem todas as tempestades vêm da natureza. Mas o diabo, ele usa a natureza para causar dano na vida das pessoas. Nas cidades, enchente, é morte, é vendaval para destruir. E muitas vezes você fica, meu Deus, tome posição, abra a tua boca, estenda a mão, manda cessar o vento. Não foi isso que Jesus fez ali no mar da Galileia? Jesus deu uma ordem ao vento para que cessasse, e o vento cessou e as ondas se acalmaram, porque muitas vezes, e nós sabemos que aquele vento foi levantado por Satanás e seus demônios. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 21, sobre a natureza. E sobreveio à terra uma fome, Gênesis 26, 1. Além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Tanto Abraão como Isaac tinham promessa na vida deles. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, não volte para o mundo. Sempre tem o plano B que o diabo vai mostrar para você. Habita na terra que eu disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e ao que descenderem de ti, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como a areia do céu, como a estrela do céu, e lhe darei todas as terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Deus fala com Isaac: não deixe, fica posicionado. Eu vou abençoar você aqui. Tudo que Isaac precisava era crer. Havia uma seca, havia uma fome. Deus estava dizendo: ande nela, caminhe sobre ela. Aquilo que Deus falava: onde que vocês colocaram a planta dos vossos pés. Só que o homem de Nazaré, Jesus, ele vem com outro discurso. Em Marcos 11, 23, ele diz assim: tudo que você disser crendo, creia que você já recebeu. Então não é preciso você ir lá e pisar, não, é você dizer agora, porque nós vivemos a graça.
Antes você precisava caminhar na terra, agora você não precisa dizer, é crer. E aí diz, crer no seu coração, mas crer o que fará aquilo que diz, e assim será feito. Quem está falando isso? Jesus. Nós como igreja, nós precisamos entender esses princípios, e viver essa realidade, e aplicar nas nossas vidas. Só que na realidade a terra já é nossa, Jesus já conquistou todas as coisas. Olha o que aconteceu em Gênesis 26, 12. Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu centuplo, e o Senhor o abençoou. Engrandeceu-se o homem, foi-se enriquecendo até se tornar muito poderoso. Ele creu na palavra do Senhor. Ele lançou a semente, produziu 100 vezes. E ele enriqueceu e se tornou poderoso. Eu e você, nós temos a mesma promessa para nossas vidas. Hoje eu e você estamos debaixo da mesma, numa aliança melhor. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Só que eu e você que temos que fazer isso acontecer. Precisamos prosperar a nossa alma, crendo na palavra do Senhor. E como isso acontece, pastor? Meditando. Eu tenho que pegar a palavra de Deus e meditar nessa palavra. Por isso eu preciso de tempo. Aquela imagem vai produzir no seu espírito algo grandioso. E você vai começar a falar, você vai começar a declarar, você vai começar a liberar. Essa casa grande, esse carro do sonho, os projetos, empreendimento, tudo aquilo que Deus quer que nós estejamos por cima e não por baixo, como cabeça e não com cauda. Aquilo que eu produzo dentro de mim, aquilo que você produzir dentro de você através dessa meditação vai manifestar do lado de fora. Irmão, creia nisso em nome de Jesus. Creia no poder de Deus, no Espírito Santo que está sobre a sua vida. Veja aqui esse texto aqui em Jó, livro de Jó 32, versículos 6 e 7. Veja aqui que Eliú, esse era um jovem, e ele estava dizendo assim: então respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo: eu sou de pouca idade, e vós idosos. Receei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Era um jovem falando com os anciões. Dizia eu: fale os dias, e a multidão dos anos ensina a sabedoria. Porém, um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Não são os velhos que são os sábios, nem os anciões que entendem o que é reto. Ele está dizendo assim, né? Ele estava dizendo, se dirigindo aos anciões, ele está dizendo: olha, eu sou jovem, eu sei que vocês são pessoas de experiência, eu sei que vocês têm bagagem, mas eu sei que é o Espírito do Todo-Poderoso que nos dá a sabedoria. Muitas vezes não é errado você ouvir as pessoas mais velhas, mas o que Deus quer dizer para mim e para você, que não importa a sua idade, não importa se você chegou hoje, não importa teu tempo de crente, se você buscar em Deus essa sabedoria, Ele vai trazer a resposta, a solução, porque o sopro de Deus, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. O fato de nós sermos mais velhos de idade não quer dizer que nós somos mestre, porque o fato é que nós devemos buscar a sabedoria do Senhor nessa meditação. O fato de ser mais velho não quer dizer que você tem um bom senso, não. É o Espírito do Senhor, é Ele que nos dirige, é Ele que nos guia, é Ele que nos capacita, é Ele que opera através das nossas vidas. A igreja do Senhor precisa entender esses princípios.
Queridos, tenha cuidado com isso, porque Deus te chamou para uma grande missão. Eu e você, Deus nos chamou. Não importa a sua idade, tudo que eu e você precisamos ter uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo que você precisa é ouvir o Espírito de Deus no teu espírito. E eu tenho uma boa notícia para você. Deus pode pegar aquele que está lá embaixo, você que talvez se sente nada, um zero esquerdo, e você olhar para a palavra dele, olhar para ele, ele vai colocar você lá em cima, acima de todas as coisas, trazendo revelação, discernimento, direção, capacitação. Deus pode enriquecer você da noite para o dia, para que você seja um mantenedor em projetos, em tantas coisas que nós vemos a necessidade. Tudo que eu e você precisamos é meditar, entender, receber esta palavra, entender o que está dentro de nós, o que a palavra do Senhor tem poder para fazer na minha vida e através das nossas vidas. É isso que eu e você precisamos entender. Por mais que as pessoas te rejeitaram, por mais que as pessoas te abandonaram, por mais que as pessoas viraram as costas para você, se você se voltar para Deus, se você entrar na presença de Deus, se você se colocar diante do Senhor. Por quê? Porque você foi escolhido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. E eu quero profetizar essas verdades em nome de Jesus sobre a tua vida, para que você cresça, para que você desenvolva, para que você viva essa experiência, para que você coma o melhor dessa terra, que a propósito, a missão de Deus se cumpra na tua vida e através da sua vida. Porque Deus quer você, meu irmão. Deus quer você, minha irmã. Por que, pastor, que Deus quer eu? Porque você tem um grande valor para Ele. Você vale muito para Ele. Você vale a vida do Filho dEle. Por isso Deus quer você. O trabalho do inimigo é enganar você, tentar enganar, tentar distorcer aquilo que Deus tem para você, distorcer a imagem daquilo que Deus tem para você. Esse é o trabalho do inimigo, roubar a sua identidade, fazer você pensar que você não vale um centavo, que ninguém te ama, que ninguém gosta de você. Jesus te ama, Deus te ama, Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Só que infelizmente, a grande maioria, aceita as mentiras de Satanás. A grande maioria. Você sabe o que está em você. Você sabe quem é você. Olha que Paulo escreve aos Colossenses 1:27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que Cristo em vós, a esperança da glória. Deus quis fazer você reconhecer essas riquezas da glória, esses mistérios que os gentios, os pagãos, os mundanos, eles não têm consciência disso. Que Cristo na minha vida, Cristo na sua vida é a esperança da glória. Eu fico imaginando Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo olhando para o Isaor aqui embaixo, ele dizendo: olha o Isaor na terra ali, ele é a esperança da glória. Nós vamos cumprir o sonho nosso, o propósito nosso na vida dele. Ele é a esperança da glória, porque nós estamos dentro dele, o Espírito do Senhor está dentro dele. É isso que Deus olha para você, você é a esperança da glória. Mas Satanás não quer que você aceite isso, ele não quer que você visualize isso, ele não quer que você deixe isso entrar no seu coração. E eu quero profetizar na sua vida aquilo que você está ouvindo neste lugar,
aquilo que você está sendo ministrado nesse lugar, em nome de Jesus, isso mudará para todo sempre a tua vida, a tua família, para que você cresça e desenvolva, para que as pessoas corram atrás de você para ouvir aquilo que Deus quer falar através da tua vida. Aonde que você chegar, você será um abençoador, você vai abençoar vidas, pessoas, família, e nada vai fazer falta para você, porque você é a esperança para este mundo, a esperança da glória. Aquilo que as pessoas estão sofrendo, abatido, triste, cansado, decepcionado, você é a solução. Eu estou liberando, eu estou profetizando, eu estou declarando sobre a sua vida. Aqueles que creram, você vai enriquecer, para que você possa viver a vida vitoriosa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh! O mistério que esteve oculto dos séculos de gerações e gerações, mas agora se manifestou, seus santos. Está em Colossenses 1:26. Os mistérios que esteve oculto dos séculos, das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Quem é santo? Você. O que Deus quis fazer conhecer são as riquezas dessa glória, desse ministério entre vós, que Cristo em vós é a esperança da glória. Que ministério é esse? É a sabedoria de Deus que Ele dá aos seus santos, para que o Senhor venha manifestar através da sua vida. Cristo em vós é a esperança da glória. Tudo que você precisa é receber. Deus não quer que você faça nada, receba. Você tem que entender que a maneira de você viver tem a ver com o relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Portanto, se existe alguma raiz no coração do homem, alguma coisa que te prende, alguma coisa que te amarra, alguma coisa que suga você, é preciso desfazer isso, tudo isso. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Quando nós estamos falando em Cristo, nós não estamos falando sobre o nome de Jesus. Cristo quer dizer ungido. O Senhor diz que Cristo em vós, você é ungido, você tem unção do Senhor. Aqui não está falando do sobrenome de Jesus. Aqui está falando da unção do Senhor na sua vida. Essa unção que está sobre os santos, eu e você, agora eu tenho que receber essa unção pela fé no meu espírito. Eu recebo essa unção pela fé. Nós precisamos receber pela fé essa unção. Quando você recebe essa unção, Cristo, essa unção que quer dizer ungido, pequenos Cristo, então essa é a esperança. Isso você recebe pela fé. Você precisa orar pelas pessoas e declarar que a pessoa está curada, que as pessoas estão libertas, que as pessoas estão salvas. Você precisa, porque é a unção que você tem para fazer isso, meu irmão, minha irmã. Você tem a unção para liberar uma palavra de cura, uma palavra de vida, uma palavra de libertação. Você tem unção para liberar uma palavra sobre um negócio, sobre um projeto, sobre um empreendimento. Aqui tem uma irmã sorrindo, né? Esses dias eu estava pregando aqui que Deus estava distribuindo dinheiro, depositando, né? Eu não sei se ela lembra, ela veio ali, a hora que eu desci aqui, ela veio me cumprimentar, falou: pastor, eu recebo essa palavra. Esse dia ela foi agraciada com 50 mil reais na conta dela. Imagina o Natal dessa irmã, tá cheio de, né? Soube que ela já queimou um vintão aí, não sei como. Ninguém me contou, mas estou sabendo. Queridos, é isso aí. Deus, quando nós entendemos isso aqui que Deus tem falado, eu sei que Deus vai começar a operar na vida dos irmãos aqui poderosamente. Deus vem culto a culto nos preparando para isso. Eu sei que eu vou ouvir testemunho aqui que a cidade vai ficar de boca aberta.
daquilo que Deus quer fazer nessa obra, nesse projeto, nesse ministério. Você vem aqui nessa noite, para você vai ser testemunho do que eu estou falando. Por que, pastor, que então que as coisas não têm funcionado na minha vida? Por que a minha alma não prospera? O Espírito Santo não está dentro de mim? Por que isso? Por que não acontece? Eu declaro isso e não acontece. Se o Espírito Santo está dentro de mim, se eu sou santo, se eu sou ungido, eu quero dizer que Deus quer você. Deus está dentro de cada um de nós. Deixe o Espírito Santo fluir. Eu creio em milagre, eu creio em visão, eu creio na revelação de Deus, eu creio na interpretação de língua, eu creio no dom de cura, eu creio no discernimento de espírito, eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus deu os dons espirituais para nós como ferramenta, e eu por isso sempre estou dizendo, deixa Deus usar a sua vida. Não olhe para você, olhe para o Espírito Santo, para a palavra. O teu corpo é a casinha, aonde que a tua alma e teu espírito habita. Então deixe Deus ser Deus da sua vida. Deus quer você. Deus quer você. Eu declaro que a partir de agora nós vamos ver esse acontecimento acontecendo na sua vida de uma maneira tremenda e poderosa. Sabemos que o diabo, ele é mentiroso, ele sempre vai tentar distorcer aquilo que Deus já te deu. Ele vai sempre colocar mentira para que você creia. Mas eu estou falando a verdade, eu estou falando aquilo que Deus quer manifestar, aquilo que Jesus já fez, aquilo que Deus quer que você receba. Jesus é o Messias, o nosso Salvador. Ele é nosso escudo, Ele é nossa força, Ele é o nosso baluarte, Ele é nossa torre forte, Ele está na frente da batalha, Ele peleja por nós, Ele é nosso médico, Ele é nosso Senhor, Ele é nossa proteção, Ele está na frente de toda a guerra, Ele peleja por mim e por você. Temos que aprender a viver a sabedoria de Deus. A Bíblia diz assim, não toqueis no meu ungido. Você precisa ter essa consciência que você é ungido de Deus. Você precisa ter, meu irmão, minha irmã, que você é ungido de Deus. A Bíblia diz, não toquei no meu ungido. O fogo não pôde queimar os hebreus na fornalha. O leão não pôde tocar em Daniel. Não que ele não quisesse tocar, mas ele não pôde, simplesmente não pôde. O fogo não pôde queimar, não que o fogo não pudesse queimar, podia queimar, mas não pôde. Por quê? Porque eles eram ungidos do Senhor. O diabo quer tocar, quer, mas ele não pode, quando você tem a consciência que você é ungido do Senhor. O mal vai tentar alguma coisa contra você, vai, mas ele não pode, porque você é ungido do Senhor. Não toque no meu ungido, diz a palavra de Deus. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que o inimigo fará uma armadilha contra nós e ele vai cair na mesma armadilha. Não tem, por quê? Por causa da unção que está sobre a sua vida. Tudo nós precisamos entender essas verdades. Você nem pede as coisas. Deus quer que você declare as coisas. Que você comece a agir, tenha domínio sobre todas as coisas. Querido, nós não estamos aqui somente para salvar os perdidos. Não, a minha missão aqui é salvar os perdidos. Sim, é a missão, mas nós estamos aqui para governar, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdote para governar a terra. Além de salvar a humanidade, Deus quer que nós governamos sobre a terra. Significa que leis mundanas precisa ser mudada.
Significa que todas as escolas precisam aprender a Bíblia. Significa que toda a humanidade precisa conhecer a palavra de Deus. Nós sabemos que existe leis endemoniadas que não quer tirar as escolas, a Bíblia das escolas, das pessoas, das famílias, querem adulterar a palavra do Senhor. Mas é eu e você, nós somos o povo de Deus, e nós não podemos nos calar. Nós temos uma palavra, e esta palavra ela tem poder para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. O mundo todo precisa da palavra de Deus. Deus está despertando a mim e a você. A partir de hoje, Deus quer mudar a história. Deus quer construir uma história através da vida de cada um de nós. Ninguém pode deter aqueles que são ungidos do Senhor. Por isso eu digo, Deus quer você. Ah, pastor, mas eu tenho declarado, pastor, eu tenho reivindicado, eu tenho orado à noite, eu tenho feito isso. Por que não acontece, pastor? Por isso que eu venho aqui para você orar por mim, para você me ungir, porque eu tenho orado. Quantos têm ouvido isso aqui? Parece que para você é fácil, mas para mim parece que é difícil. Por que se o mesmo Deus, se o mesmo Espírito, se a mesma palavra? Eu vou contar uma história bem rápida aqui, 10 minutos eu termino. Amado, você quer saber o teu nível espiritual? De fé, de vida, de 1 a 100, qual é a tua nota? Você quer saber? Como que estou, o meu nível espiritual, de 0 a 100, como que você vai descobrir, se você está na média de 5, 6, 7, 2 ou 0? Leia o livro de Tiago, medite no livro de Tiago, e você vai saber qual é o teu nível de espiritualidade, o teu nível de fé. Quando Tiago escreve essa carta, a igreja estava sendo perseguida. Os irmãos eram jogados na arena, eram colocados na cruz, queimados vivo, era aquela flagelo. E aquilo foi enchendo o coração do povo de Deus. E eu quero ler para vocês aqui. Eu poderia até pregar sobre isso aqui, mas eu creio que ia jogar muita pedra, muita flecha, pegar um após o outro. Um dia, quem sabe, eu prego isso aqui. Tiago 3, veja aqui, eu vejo que aqui você pode ter e ver a solução para você viver uma vida vitoriosa. Veja que Tiago escreve, Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Ele faz a pergunta. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargos, ciúme e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Por quê? Onde há ciúme, sentimento faccioso, aí há confusão e toda a obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia em paz para aqueles que promovem a paz. Tiago estava falando aqui, qual é a sabedoria do homem? Porque existe a sabedoria humana, e se você aplicar a sabedoria humana, você vai ter consequência. Existe uma sabedoria que é diabólica, maligna. Ele diz, porque onde há ciúme, onde há sentimento faccioso, briga, intriga, sabe aquela pessoa que tudo ela não quer que fale a verdade para ela, tudo que falar para ela, começa a discutir, começa a falar, discute com o marido, discute com os filhos, discute com o patrão, discute com o irmão, discute com isso aqui. Isso é facção. Quando nós fazemos isso,
Toda sorte de coisa ruim o diabo está lançando sobre essa pessoa. Ali vem tristeza, ali vem doença, ali vem enfermidade. Ele diz sabedoria, e é do diabo, é humana, é coisas malignas. Não é sabedoria do que vem do alto, porque a sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. É aí que a maioria dos crentes tem pecado, tem falhado, porque Deus conhece o nosso coração, amados. Muitas vezes nós olhamos os erros, os defeitos das pessoas, mas nós não olhamos para as qualidades dela. E não adianta nós tentarmos fingirmos aqui ser bonzinho, e se nós desprezamos, se nós falamos de mal isso, aquilo, não tem. Aí você vai e você reivindica, e você confessa, e você fala, e você libera a palavra, e você unge com óleo, e nada acontece. Porque essa sabedoria não vem do alto, ela é terrena. Ela é animal e é diabólica, diz a palavra do Senhor. Deus quer que você desfrute de todo o melhor dessa terra. Deus precisa de mim e de você. Se você quiser dar a nota para você, como que está a sua vida espiritual, leia o livro de Tiago. Eu de vez em quando dou uma passadinha lá, para ver se não estou baixando o nível. Aí você ora para o paralítico. Se você vive essa sabedoria de Deus meditando, você vê ele curado, vê liberto. Mas se nós não aplicarmos, querido, isso é real em nossas vidas. Senão você pode dizer, mas pelas pisaduras já foi curado, e nada acontece. Mas o que quero dizer, Deus precisa de você. Deus quer você. Não acredita nas mentiras de Satanás. Talvez essas coisas estão ainda prendendo o teu coração, a tua alma. Tudo que você pedir, Espírito Santo, arranca isso de mim, porque eu quero viver no Senhor, eu quero viver meditando, eu quero desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim aqui, eu quero desfrutar dos sonhos que o Senhor tem me dado. Quantas pessoas Deus tem sonho para você, de você viver uma vida em abundância, de você se tornar um grande empresário, ter grande empresa, alimentando, suprindo tantas pessoas. Mas muitas vezes, o ciúme, a soberba, as coisas que não edificam, a mágoa, o ódio, essas coisas é que aborta aquilo que Deus tem para nós. Mas quando você tem a sabedoria de Deus, aquilo que você achava que seria um problema na sua vida, é um presente para que Deus possa promover você. Aquilo que você achava que era algo que não tinha, que era uma grande causa contrária à sua vida, vai ser um trampolim para você ficar reconhecido, para que você seja projetado. Porque a primeira sabedoria, ela vem do alto. A segunda é humana, a terceira é diabólica. Nós precisamos. Deixa Deus ser Deus da sua vida. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.